Boa noite a todos. Na aula passada de bioquímica, eu mandei um vídeo para vocês do YouTube, né, onde o determinado professor falava sobre a técnica de eletroforese, tá bom? E assim, eu vou estar com esse outro formato agora gravando em cima dos meus próprios slides, no formato de vídeo, porque é bem melhor. E aí eu explicando, eu acredito que vai ser melhor para o entendimento. Ou seja, o vídeo lá ajudou com que vocês tivessem uma bagagem, certo? Para trazer agora para essa aula, tá bom? E a eletroforese, né? Um nome tão difícil e estranho para a maioria das pessoas, assim, quando se deparam com essa técnica, tá bom? Vamos lá, é uma técnica de separação de partículas através de uma corrente elétrica. Ou seja, eu vou separar uma partícula através de cargas elétricas, onde vai ter um polo positivo e um polo negativo. Como vocês sabem, tudo que hoje nós temos que funciona, existe cargas elétricas. Cargas elétricas sempre ou puxando para si ou afastando algum objeto dela. Por exemplo, nesse caso, a carga positiva faz com que o objeto se torne mais pesado e se mantenha mais acima, e a carga, quanto mais negativo, ele vai descendo mais. Essa partícula desce cada vez mais, tá bom? Bom, identificação de substâncias, homogeneidade dos sistemas biológicos e determinações de pontos isoelétricos. Ou seja, qual é a função hoje da eletroforese? A eletroforese hoje ele tem como uma grande dinâmica dentro dos exames de DNA para descobrir questões de cargas genéticas de DNA. Ou seja, eu utilizo para ver um padrão de bandas, que são chamadas de bandas, que são os cromossomos, os nossos cromossomos, que vocês estudaram em biologia, tá bom? Através disso, eu pego o sangue do meu paciente, centrifugo ele, passo por todo um processo de separação, até eu conseguir separar o DNA desse indivíduo, do sangue desse indivíduo, e a partir daí eu coloco ele na membrana de gel, que é um gel, onde essas partículas de DNA vão correr numa malha de um gel, tá bom? E a gente vai falar um pouco mais na frente. A eletroforese trouxe um grande desenvolvimento para a ciência, pois a partir dela eu conseguia identificar os pesos das determinadas partículas. Por exemplo, no caso do DNA, eu dizer se determinado indivíduo tem uma grande porcentagem, 99%, de ser filho de fulano de tal. Por quê? Porque essas bandas desses cromossomos, elas vão se manter basicamente na mesma posição do outro, do genitor, certo? E a partir daí, a gente consegue fazer o processo de avaliação. E aqui nós temos, nessa imagem, aqui nós temos como se fosse um gel que todos vocês conhecem. Lá no laboratório, a gente monta uma membrana de um gel, nesse formatozinho, quadrado, certo? E lá na parte superior, vocês estão vendo? Na parte superior aqui dessa imagem, tem como se fossem uns poços, os poçozinhos, onde eu venho com o DNA do indivíduo que eu quero avaliar e vou colocando dentro dos poços. E aqui, esses desenhos, essas imagens em branco, são DNA, que ele vai descendo. As bandas do cromossomo, os cromossomos, eles vão descendo. Vocês estão percebendo que alguns ficaram mais em cima e outros desceram até lá embaixo? Ou seja, os que forem mais negativos, eles irão se manter mais na parte de cima. Eles são mais pesados. E eles não vão conseguir passar por essa membrana que é chamada de gel de agarose. Ou seja, ela não vai conseguir passar por ela. E aí eles vão ficando em determinados locais.
Quanto menos denso, a carga polar positiva vai puxar ele, ou seja, ele vai descer mais. E aí, a partir dessa avaliação do padrão de bandas, eu consigo identificar um indivíduo e dizer que ele tem uma porcentagem de 99% de tal indivíduo, certo? Que é o progenitor. Ou então de identificar um corpo de alguém, certo? Um corpo que já entrou no processo de decomposição e não consegue identificar o indivíduo. Consigo agora identificar através da eletroforese, onde eu coleto o material ou do tecido, ou do cabelo, ou da mandíbula, e aí a partir daí eu separo o DNA desse indivíduo, faço com que eu submeto ele a esse exame de bandas e a partir daí eu vou identificar a família X que está com um paciente desaparecido, a família Y também, não sei quem está também com uma pessoa desaparecida, e aí eu vou pegar e comparar com o DNA dessas famílias e a partir daí eu vou dizer quem era o indivíduo, comprovando, tá bom? É um exame muito importante e para a ciência ele trouxe um grande avanço mesmo. E assim, a eletroforese ela não se baseia somente na identificação de DNA, mas ele identifica padrões de bandas desde uma proteína, desde uma partícula de uma árvore, de um substrato de um alimento, do que eu quiser, eu consigo submeter a esse padrão de eletroforese, tá bom? Este é um método de solução livre, certo? Onde as partículas estarão livres, bastante limitada, devido a perturbações. Ou seja, mas qual é o contra? Qual é a parte contra desse exame? A parte contra desse exame é porque ele sofre alguns processos de interferências, tá bom? Por quê? Porque é uma malha de um gel, onde essa malha desse gel, ele termina sendo muito móvel, muito fácil de você tocando na bancada, você consegue com que esse gel se movimente e qualquer movimento que acontecer nessa malha desse gel vai fazer com que altere também a posição das bandas, ou seja, a partícula pode descer mais, entendeu? Pode descer mais para o polo positivo, ou seja, gerando uma interferência, ou seja, é um exame que sim, sofre algumas interferências. Ondas mecânicas, tá bom? Ondas mecânicas são as que sofrem interferência, por exemplo, você tocar na bancada do laboratório, você pode alterar esse exame, tá bom? Movimentos de conversão de líquido pelo aquecimento da solução, ou seja, se a solução ficar muito quente, uma perturbação vai sofrer um processo de perturbação pela aplicação da diferença de potencial, ou seja, porque nós temos na parte superior uma carga negativa e na parte inferior uma carga positiva, certo? E essas perturbações elas fazem com que a eletroforese se torne um processo muito pouco reprodutivo. Ou seja, muito pouco reprodutivo. Trouxe um grande avanço? Trouxe, mas ele é muito pouco reprodutivo por causa dessas grandes dificuldades. Com as cargas da mesma natureza não migram juntas, mas sim dispersas. Ou seja, cargas da mesma natureza. Por exemplo, o material de DNA, eles são da mesma natureza, só que eles vão se comportar de forma diferenciada, certo? Um vai ficar mais embaixo, outro vai ficar mais em cima. Falando assim no ditado popular, isso por conta de quê? Por causa do peso dessa partícula, por causa do peso dessa molécula. Bom, os métodos para minimizar esses problemas, nós temos vários. Matrizes rígidas de suportes, que é papel de filtro, silica gel, que é um silicado de gel, tá bom? Membranas de acetato de celulose, gel de agarose, que é o mais utilizado. O mais utilizado é o gel de agarose, o gel de amido, ou poliacrilamida, tá bom? Entre outros. Me enrolei aí.
certo? Esses são os mais utilizados. Bom, a eletroforese que utiliza suporte é também conhecida como eletroforese de zona, tá bom? Eletroforese de zona, iniciada por esse cara aí, tá bom? Em 1937, na separação de veneno de cobra, recorrendo ao papel filtro, como meio de suporte. Ele usou o papel filtro, ou seja, ele não usou o gel de agarose, mas ele usou o papel filtro. Isso em 1946, Martin retomou essa eletroforese. Só aí foi que houve a retomada dessa eletroforese. Dependendo do suporte que utilizamos para a eletroforese, é de natureza das macromoléculas, podemos separá-las das seguintes formas: com base na carga, ou seja, carga positiva e carga negativa. De acordo com a carga de cada partícula, uma vai para mais para baixo, outra vai mais para cima, vamos supor isso, tá bom? Com base em seu tamanho, quanto maior a partícula, mais ela vai descer, porque o peso dela é maior, tá bom? O suporte em gel apresentam grande capacidade de separar as moléculas com base no tamanho molar, certo? Ou seja, com base no tamanho molar, o gel de agarose, qualquer um desses tipos de gel, eu consigo ter uma apresentação de uma maior capacidade a partir desse, tá bom? Por exemplo, a eletroforese em suporte de papel é muito eficiente no que diz respeito à separação de partículas, com grande diferença de cargas. Ou seja, se eu vou avaliar uma partícula com grandes diferenças de cargas, é melhor submeter a ele a um de papel filtro. Mas, se não tiver essa grande discrepância, eu faço no de gel, ou no gel de agarose, outro tipo de gel. Ou seja, mas esse de gel é um dos melhores e mais importantes. É os que são mais utilizados na realidade. Mas de acordo com o que você vai avaliar, você pode escolher qual o método que você vai utilizar. Substâncias anfóteras, indispensável manter constante o pH do meio durante a eletroforese, por uso de soluções tampões. Essas soluções tampão, que vamos chamar de tampão, tá? Essas soluções tampão, na realidade, ela vai fazer com que o pH se mantenha. É uma substância que vai fazer com que o pH se mantenha. Se o pH dela é 6,5, ela vai fazer com que esse pH se mantenha durante mais tempo. Para quê? Para que essas partículas não sofram alteração e não venham gerar um resultado, uma leitura que não é o que a gente está buscando, não é uma leitura apropriada, certo? Os principais tipos de eletroforese é o eletroforese capilar e o eletroforese de gel. Bom, a eletroforese capilar, o de gel, vamos falar sobre o de gel, a aplicação de corrente elétrica sobre o gel, ou seja, eu aplico as duas cargas elétricas sobre o gel, tanto no polo positivo quanto no polo negativo. Isolar o DNA, RNA e proteínas. Eu isolo, como eu falei para vocês, vamos falar do sangue, do material que eu coletei foi sangue. Eu isolo o DNA lá do sangue desse paciente, desse indivíduo, desse cliente nosso, e a partir daí eu vou submeter a ele a essas cargas positivas e cargas negativas. A eletroforese em gel de agarose é o gel gelicado de agarose. Separação dos fragmentos longos do DNA, ou seja, fragmentos longos de DNA, certo? Aí eu separo essas partículas, submeto ele a esse gel. Aí essa corrente elétrica sobre o gel vai fazer com que essas partículas menores tenham maior velocidade de chegar até o polo positivo. Ou seja, quanto ela menor, ela vai descer mais rápido. Quanto ela maior, ela vai se manter mais em cima, né? E de acordo com o peso, tá bom? Se ela for mais pesada, ela desce.
Tem isso também. Se ela for pesada, ela desce. Mas de acordo com o tamanho, quanto maior, ela vai ter mais dificuldade de descer no gel. E aqui nós temos essa imagem que consegue demonstrar isso. Nós temos aqui um polo, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poços. Eu coloquei o material genético do meu paciente, do meu cliente lá. Submeti ele a uma carga positiva e carga negativa. O que a gente viu? Que as bandas mais pesadas se mantiveram em cima. Mas as bandas maiores, elas desceram, tá bom? Elas descem. Elas tendem a descerem. Eu me confundi, tá bom? Que eu tô me confundindo aqui. As bandas maiores, elas se mantêm em cima e as bandas tendem a ser mais pesadas e menores, que se forem mais pesadas e menores, elas tendem a descer. Não vamos levar, para vocês não se perderem, e até eu comecei a me perder também, para que nós não nos perdemos, vamos falar só sobre bandas maiores e bandas menores. As bandas maiores, as partículas maiores, elas vão se manter mais em cima, certo? Porque ela vai ter mais dificuldade de descer no gel. E as bandas menores, elas tendem a descer mais, certo? Bom, aqui nós temos a imagem. Essa imagem não está muito boa porque vocês não vão conseguir ver muito bem. Mas se vocês quiserem, pesquisem no YouTube a técnica dessa de gel de agarose, que ela vai mostrar para vocês direitinho lá, bem bonitinho, tá bom? Eu vou mandar um vídeo para vocês até melhor, certo? E aqui nós vemos, um com carga positiva e outro com carga negativa. Eu submeto, coloco lá dentro dos poços e deixo lá. Ou seja, tem que ser um local que não vai ter muita interferência nem de movimento, nem de batida. Nenhum trabalhador vai passar e vai bater nesse gel e vai sofrer alguma reação, tá bom? Certo? Bom, nós vamos ficar por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e vai ficar muito pesado para eu estar salvando, tá certo? E nós vamos ficar por aqui. Aí nas próximas aulas a gente continua com o restante da aula.